Exercício resolvido de continuidade de funções. Seja a função f definida no conjunto dos números reais e irreais, tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 5, se x menor ou igual a 3, menos x mais 2, se x maior que 3. É uma função de duas sentenças. O que se pede? Letra A, construir o gráfico da função f de x, verificar se f de x é contínua à esquerda em 3, verificar se f de x é contínua à direita em 3. Solução. Para construir o gráfico, que é a primeira sentença aqui, construir o gráfico de f de x. Então, para construir o gráfico, faremos separadamente para cada sentença e depois projetamos no mesmo plano cartesiano. Então, construímos o gráfico para a primeira sentença aqui, x ao quadrado menos 5, depois para menos x mais 2, depois montamos dois gráficos, projetamos dois gráficos em um só, no plano cartesiano. Então, a construção do gráfico. Primeiro, pela primeira sentença, x ao quadrado menos 5, menor, x menor ou igual a 3. Então, tem que encontrar as raízes da parábola, x ao quadrado menos 5. X ao quadrado menos 5 igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 5. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Então, uma raiz vou chamar de x1 igual a menos 5. E a segunda raiz, x2 igual a raiz de 5. As raízes da parábola. E o vértice da parábola, que é dado por xv menos b sobre 2a, como o valor de b aqui é uma equação incompleta, então b igual a 0, então o x do vértice é 0, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, se b é igual a 0, então o valor de delta vai ficar menos 4ac. Então, menos 4a dividido por 4a vai ficar apenas o valor de c, que é menos 5. Então, o vértice da parábola é 0 e menos 5. Aí calculamos o valor, porque tem uma desigualdade, o gráfico é para x menor ou igual a 3, então vamos encontrar o valor de f de x para x igual a 3. F de 3 vai ser igual a 4. E projetando o gráfico. Então, aqui eu tenho a raiz 1 menos raiz de 5, a raiz 2, raiz quadrada de 5. O vértice da parábola é que está no y igual a menos 5. E para x igual a 3, eu tenho y igual a 4. É para x menor ou igual a 3, está aqui. Aqui vai até infinito. A direita aqui só para y igual a 4. Está o gráfico da primeira sentença. A segunda sentença, f de x igual a menos x mais 2 para x maior que 3. Intervalo aberto. Então, menos x mais 2 igual a 0. Então, eu vou ter x igual a 2. É uma da raiz da função do primeiro grau. E para x igual a 3, eu tenho f de 3 vai ser menos 1. Esse ponto aqui não vai pertencer ao gráfico da função, porque é para x maior que 3. Mas eu tenho que calcular para f de 3 para ter uma ideia de aonde vai estar o gráfico. Que eu preciso desse valor aqui, menos 1. Para x igual a 3, y vale menos 1. Por quê? Qual que é o primeiro valor depois de y menos 1? É impossível determinar. É uma coisa indeterminada. Por mais que eu atribua um valor mais próximo, tem outro ainda.
Por isso que eu preciso de encontrar ele, deixando apenas o intervalo aberto. X igual a 6, eu tenho f de 6 é igual a menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Mas por que eu preciso desse ponto? Porque menos x mais 2 é uma reta. Então, eu preciso de 2 pontos para traçar essa reta. Tá? Então, tem o primeiro ponto aqui, que é 2 e 0. Né? E o outro, menos 1 e 3. O outro, 6 e menos 4. Então, traçando aqui o gráfico, né? Ficou assim. Intervalo aberto para x igual a 3. O y vale menos 1. A única maneira de eu mostrar isso é aqui, deixando o intervalo aberto. Mais que eu aproxima aqui o valor aproximando de 3, que é maior que 3. Qual que é o primeiro valor maior do que 3? Não dá para determinar. É só deixar aqui intervalo aberto. Agora projetamos esses dois gráficos no mesmo plano cartesiano, né? Que vai ser o gráfico dessa função aqui de duas sentenças, né? Essa função aqui para duas sentenças. Para construir o gráfico dessa função, né, é a projeção desses dois aqui. Está o gráfico, né? A parábola x ao quadrado menos 5 e a reta menos x mais 2 para x maior que 3. Então, intervalo aberto aqui. E a parábola para x menor ou igual a 3. Então, intervalo fechado. Na letra B, verificar se f de x é contínua à esquerda em 3. Né? Então, tem aqui a função f de x, né? Verificar se a função é contínua à esquerda em 3. Para isso, né, tem as condições aqui determinadas para que uma função seja contínua. Tem que existir a função no ponto dado, existir o limite no mesmo ponto e verificar se esses limites são iguais. Se eles forem iguais, a função é contínua. Se não for igual, a função é descontínua. Então, para x à esquerda de 3, vamos ter a esquerda de 3 é menor do que 3. Né? Então, temos f de x igual a x ao quadrado menos 5. Calculando f de 3, vou ter igual a 4. Né? É o primeiro valor. F de 3 é 4. E o limite de x tendendo a 3 à esquerda para x ao quadrado menos 5 também é 4, porque 3 ao quadrado é 9 menos 5, 4. Então, os dois limites, né, foram iguais. O limite de x tendendo a 3 de f de x é igual ao valor de f de 3, porque f de 3 foi 4 e o limite foi 4, então são iguais. Então, f de x é contínua à esquerda em 3. Na letra C, verificar se f de x é contínua à direita em 3. Para x à direita de 3, temos f de x igual a menos x mais 2. Ora, f de 3 é 4. Por quê? Porque f de 3 é 4. Eu tenho que pegar a igualdade aqui, onde é igual. Porque nesse ponto aqui, não existe f de 3. Né? Porque x é maior do que 3. Então, f de 3 é 4. Eu pego lá onde tem a igualdade. E o limite de x tendendo a 3 pela direita, que é menos x mais 2, é igual a menos 1. Então, o limite de x tendendo a 3 de f de x é diferente de f de 3. Então, f de x é descontínua à direita em 3.